A lenda do capitão, um legado imbatível. No panteão dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, brilha intensamente o nome de Carlos Alberto Torres. O Capita, como era carinhosamente conhecido, transcendeu o esporte, tornando-se um ícone nacional. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Bora pro vídeo. Sua liderança inspiradora, maestria tática e habilidade inigualável o consagraram como um dos defensores mais completos da história do futebol. Sua trajetória, marcada por conquistas memoráveis e momentos de pura genialidade, continua a inspirar gerações de jogadores e apaixonados pelo esporte. O Brasil, eternamente grato, celebra o legado de um líder nato, um gênio da bola e um verdadeiro embaixador do futebol brasileiro. Os primeiros passos, a era de ouro do Fluminense. Carlos Alberto nasceu em 17 de julho de 1944, no Rio de Janeiro. Desde cedo, demonstrava paixão pelo futebol, jogando peladas nas ruas do bairro de Vila Isabel. Aos 14 anos, ingressou nas categorias de base do Fluminense, clube que marcaria o início de sua gloriosa trajetória. Sua estreia profissional aconteceu em 1963, aos 19 anos. Logo se firmou como titular absoluto na lateral direita, encantando a todos com sua técnica refinada, visão de jogo privilegiada e precisos passes longos. Fazendo parte de uma geração talentosa do Fluminense, conquistou o Campeonato Carioca de 1964 e a Era de Ouro do Santos, uma parceria inigualável. Este período foi marcado por uma série de conquistas e momentos inesquecíveis que ficaram gravados na história do futebol. Em 1966, Carlos Alberto Torres foi contratado pelo Santos, clube que vivia o auge de sua história. Sua chegada foi recebida com grande expectativa e entusiasmo pelos torcedores e pela equipe. Ao lado de Pelé, Pepe, Coutinho e outros craques, formou um dos times mais vitoriosos do futebol mundial. A química entre esses jogadores era algo raro e especial, resultando em um futebol de altíssimo nível. Sua chegada fortaleceu ainda mais a equipe, que dominou o cenário nacional e internacional. Carlos Alberto Torres trouxe uma nova dinâmica ao time, elevando o nível de competitividade e habilidade. No Peixe, conquistou 2 campeonatos brasileiros, 1968 e 1969, consolidando a posição do Santos como uma das maiores potências do futebol brasileiro. Uma Recopa Sul-Americana, 1968, um título que reafirmou a supremacia do Santos no continente sul-americano, e um torneio Roberto Gomes Pedrosa, 1968. Um dos torneios mais prestigiados da época. Sua parceria com Pelé, em especial, tornou-se lendária. Juntos, eles criaram momentos mágicos que encantaram fãs ao redor do mundo. A sintonia entre os dois era impressionante, resultando em jogadas espetaculares e muitos gols. Essa parceria não só trouxe títulos, mas também elevou o futebol a um novo patamar de excelência. Triunfo no México. A consagração de um líder. Este é um capítulo que celebra a glória e a liderança de um dos maiores capitães da história do futebol. O auge da carreira de Carlos Alberto Torres aconteceu na Copa do Mundo de 1970 no México. Foi um torneio que não só destacou suas habilidades técnicas, mas também sua capacidade de liderar e inspirar seus companheiros de equipe. Capitão da seleção brasileira, comandou um time mágico, considerado por muitos o melhor da história. Sob sua liderança, a equipe brasileira jogou um futebol que encantou o mundo, com uma combinação de talento individual e trabalho em equipe. Sua liderança inspiradora, aliada a um futebol impecável, foi fundamental para a conquista do tricampeonato mundial. Carlos Alberto não era apenas um jogador excepcional, mas também um líder nato, capaz de motivar e guiar seus colegas em momentos cruciais. Na final contra a Itália, protagonizou um dos momentos mais emblemáticos da história das Copas.
A partida foi um verdadeiro espetáculo de habilidade e estratégia, com Carlos Alberto desempenhando um papel central. Após uma troca de passes envolvente, que contou com a participação de quase todos os jogadores brasileiros, o time demonstrou uma coesão e entendimento tático raramente vistos em campo. Carlos Alberto recebeu um passe milimétrico de Pelé, um dos maiores jogadores de todos os tempos. A precisão desse passe foi um testemunho da genialidade de Pelé e da confiança que ele tinha em Carlos Alberto. E, com um chute potente e preciso, sacramentou a vitória por 4-1. Esse gol não foi apenas um momento de triunfo, mas também um símbolo da excelência e do espírito de equipe da seleção brasileira. O gol, considerado um dos mais bonitos e simbólicos de todos os tempos, coroou a campanha impecável da seleção. Foi um momento que ficará para sempre na memória dos fãs de futebol ao redor do mundo. E eternizou a imagem do capitão erguendo a taça, Jules Rimet. A consagração de Carlos Alberto Torres como líder e ícone do futebol mundial foi completa, deixando um legado que inspira gerações até hoje. Novos horizontes, aventuras no Brasil e além. Esta é a história de um dos maiores ícones do futebol brasileiro, Carlos Alberto Torres, cuja carreira brilhante o levou a explorar novos horizontes tanto no Brasil quanto no exterior. Após o tricampeonato mundial, Carlos Alberto Torres retornou ao Brasil para defender o Botafogo, onde jogou por 2 anos. Durante esse período, ele se destacou como um dos principais jogadores do time, mostrando sua habilidade e liderança em campo. Em 1974, teve uma breve passagem pelo Flamengo, onde continuou a impressionar com seu talento e dedicação ao esporte, antes de se aventurar no futebol norte-americano. Sua decisão de jogar no exterior foi um marco importante em sua carreira, abrindo portas para novas oportunidades e experiências. No New York Cosmos, atuou ao lado de Pelé, Beckenbauer e outros craques, formando um time lendário que ajudou a elevar o perfil do futebol nos Estados Unidos, contribuindo significativamente para a popularização do esporte nos Estados Unidos. Sua presença no Cosmos foi fundamental para atrair a atenção do público americano para o futebol. Em 1977, retornou ao Flamengo para encerrar a carreira como jogador, onde foi recebido com grande entusiasmo pelos torcedores, conquistando mais um campeonato carioca. Este título foi um final perfeito para sua carreira ilustre, consolidando ainda mais seu legado no futebol brasileiro. Sua trajetória vitoriosa como jogador lhe rendeu reconhecimento mundial, sendo admirado por fãs e colegas de todo o mundo. Sendo eleito para o FIFA 100, lista que reunia os 125 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Este reconhecimento é um testemunho de sua habilidade, dedicação e impacto duradouro no esporte. Do campo para o banco, uma nova perspectiva. Após pendurar as chuteiras, Carlos Alberto Torres iniciou uma nova etapa em sua carreira, a de treinador. Comandou diversos clubes no Brasil, como Flamengo, Corinthians e Fluminense, além de times nos Estados Unidos, México, Colômbia, Omã e Azerbaijão. Embora não tenha repetido o mesmo sucesso como técnico, Carlos Alberto Torres sempre demonstrou grande conhecimento tático e paixão pelo esporte. Sua experiência e visão de jogo foram transmitidas aos seus comandados, contribuindo para o desenvolvimento do futebol em diversos países. O eterno capitão. Um legado imensurável. Em 25 de outubro de 2016, o mundo do futebol se despedia de Carlos Alberto Torres. O eterno capitão nos deixou aos 72 anos, vítima de um infarto. Sua partida causou comoção mundial com homenagens de jogadores, clubes e fãs de todo o planeta. Carlos Alberto Torres deixou um legado imensurável para o futebol. Sua liderança, técnica, elegância e espírito vencedor o consagraram como um dos maiores jogadores de todos os tempos.
Sua imagem erguendo a taça Jules Rimet no México, em 1970, ficará para sempre gravada na memória dos amantes do esporte. O Brasil jamais esquecerá seu eterno capitão. Valeu, até a próxima!